A palavra kuduro, que designa o ritmo angolano, que é sucesso no mundo inteiro, ela vem de uma expressão africana comum a idiomas falados nos 4 cantos de Angola. O kikongo, falado no norte, o umbundo, na região centro-oeste, o quimbundo, na região centro-norte, o fiote, ou ibinda, também falado no norte, o chocué, no leste, e ainda o kwanyama. A palavra começa com a letra K, como incontáveis palavras africanas, e toda a sua morfologia comprova a sua raiz africana. Já o significado dessa palavra africana é mais difícil de precisar por reunir tantas raízes idiomáticas. Mas conseguimos um especialista em linguística que pode nos ajudar a definir com mais precisão o significado de kuduro. Kuduro é rabo duro. A primeira reação é, ah bom? Aí é. Eu depois digo, sim, é mesmo. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda a arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Do dicionário de sinônimos e antônimos de Boris Estrabão. O antônimo de kuduro é bunda mole, que significa um sujeito que não é capaz de dizer as coisas como elas são, que não tem coragem de dizer isso é isso e fica procurando explicações falsamente cultas para não encarar a verdade simples e direta. Oncógua, sul de Angola. Domingo 6 de novembro de 2005. Acordei suspenso numa luz oblíqua. Sonhava com Laurentina. Ela conversava com o pai, o qual, vacilar saber porquê, tinha cara do Nelson Mandela. Era o Nelson Mandela e era o pai dela. E no meu sonho tudo isso parecia absolutamente natural. Estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira escura, numa cozinha idêntica em tudo à do meu apartamento na Lapa, em Lisboa. Sonhei também com uma frase. Acontece-me frequentemente. Eis a frase. De quantas verdades se faz uma mentira? Começa assim, com a descrição de um sonho, o romance do escritor angolano José Eduardo Agualusa, As Mulheres do Meu Pai. No sonho, um apartamento no bairro da Lapa, em Lisboa. E nós estamos aqui no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Outro sonho angolano? Angola invade a Lapa. Daí invade arte do artista. Daí invade o Brasil. Uma agente angolana, bela como são as agentes secretas, sem saber que está sendo observada, trata de conhecer o terreno onde se dará a invasão. Você sabe que essa nossa escada, ela tem ligação direta com Angola. Ok. E essa atriz é uma atriz da sua novela. Do Indec. Do Indec. E ela é uma comediante, então, de origem? Ela, na verdade, fazia parte, ou faz parte de um grupo chamado Horizonte Zingamani, que é um grande grupo de teatro de Luanda. E teve alguma experiência em teatro. Ela também tem algum background em dança, foi bailarina. Ela é mesmo de teatro. Ela, eu vou dizer como vocês dizem, sem gerúndio, ela está a reconhecer... Está a reconhecer o cenário. O cenário. Exatamente. A caminho de Massangano, abril de 1646. Choveu durante a última parte da noite.
Acordei com a súbita trovoada e Deus sabe como tenho medo dos relâmpagos. Uma faísca caiu bem perto. Vi a luz entrar no ramo de uma árvore alta que se partiu em estalos, ao mesmo tempo que o solo tremia. Na luz que embranqueceu a noite, vi o focinho aterrorizado da hiena se aproximando de nós a cheirar, e que fugiu espavorida com a faísca, a rugir contra a árvore. Fiz como o meu dono Baltazar von Doom, depois de ter sido despedido pelo diretor Newland. Só senti os calções mijados cá fora. Outro romance de autor angolano, o escritor Pepe Tela. A descrição de outro despertar assustado, numa montagem patafísica de trechos de 2 capítulos. Neste romance, a Angola dos tempos da rainha que era rei, Ginguembandi, a que chamava os homens do seu harém de minhas esposas. Você se sentiu em casa, porque aqui é um cenário de teatro. Exatamente. E você é uma atriz de teatro originariamente. Sim, sim. Eu comecei no teatro. Eu faço teatro até hoje. E sinto um prazer cada vez que estou em palco. Eu acho que quem faz teatro sabe do que é que eu estou a dizer. É um prazer enorme, porque no palco não há corta. Você já esteve no Brasil, em algum dos festivais de língua portuguesa, com seu grupo de teatro, com sua companhia de teatro? Sim, sim. Eu já estive cá no Festlip. No Festlip. Sim, só não me lembro. Acho que foi em 2008, se não me engano. Tivemos cá com uma peça que é Sobreviver em Tarrafal. Tivemos ali no Sesc Copacabana. E foi muito bom. Mas agora você está aqui, não é, com um produto de televisão que é o Indec. O Corium é o produtor, idealizador da história e autor do argumento. O autor do argumento. Como é que é a coisa da televisão angolana? Porque aqui não, eu acho que é a primeira série, a primeira novela angolana que passa no Brasil, é isso? Sim, nós conhecemos muito bem a televisão brasileira, conhecemos o cinema e a música brasileira muito bem em Angola, e é com grande prazer que conseguimos desta vez partilhar um pouco do que é nosso também com o público brasileiro, porque afinal nós temos muita coisa em comum, a língua, há muitos hábitos e costumes culturais também. E é isso, como você disse, nós temos tanta coisa em comum. A sua empresa chama Semba. Semba Comunicação, é o nome da produtora que fundei em 2006, em Angola, depois de voltar para o meu país, porque eu fui criado nos Estados Unidos. E queria dar um nome bastante tradicional, porque eu, claro que eu sendo músico também, queria dar algo que tivesse a ver com a música, e o Semba é um estilo que caracteriza de música e dança que caracteriza a Angola. Samba vem da palavra semba. Exatamente. A palavra que é samba, que é umbigada. Exatamente. Semba quer dizer umbigada. Exatamente. Então temos essa ligação também musical entre Angola e o Brasil, e em várias outras coisas. Uma coisa que eu achei muito interessante depois de ter chegado a Angola, que eu descobri, é a existência de muitas palavras no português do Brasil que vêm do quimbundo, que é a língua, digamos, da região de Luanda, lá em Angola. Cachaça, Sunga, caçula, songamonga. São, digamos, porque essas são algumas das palavras que eu sei. Digamos, caçula, que é o mais novo da família, uma palavra quimbunda. Sim, sunga quer dizer puxar em quimbundo. A sunga vocês usam como fato de banho. Significa puxar. E há várias outras. Ia falar do ritmo, esse ritmo que hoje está mundialmente conhecido de Angola, que é o kuduro. De facto, o kuduro é um fenómeno muito interessante. É um tipo de música que acho que reflete e demonstra o que é a nova geração angolana, porque o semba, por exemplo, eu diria que o semba é aquela música que, apesar de ter ganho uma vertente urbana, é aquela música que era da geração dos nossos avós e, em parte, dos nossos pais. A kizomba, por exemplo, aquele estilo que é entre os nossos pais e os nossos irmãos mais velhos. E o kuduro é aquela música que é da nossa geração, especialmente daquelas pessoas nascidas entre o fim dos anos 80 e o início do século XXI.
o Kuduro cobre toda essa geração porque é o primeiro tipo de música que foi inventado, se assim se pode dizer, por jovens para outros jovens e continua a ser assim. Curion, você produziu também um documentário que chama I Love Kuduro. Kuduro, exatamente. Que é bacanérrimo. É um festival que, digamos, que eu criei em 2011 chamado I Love Kuduro e daí surgiu o documentário, porque o documentário foi uma parceria entre mim e um realizador português chamado Mário Patrocínio. Ele seguiu o festival desde 2011 até 2013 e daí vemos as atividades que nós fizemos com o festival I Love Kuduro, um festival em turnê, porque a ideia é levar o Kuduro mais próximo dos seus fãs pelo mundo inteiro. Então, claro que é feito em Angola, foi feito em Paris, em Berlim, em Amsterdão, em Washington. Fizemos, quando foi lançado o documentário cá, que foi exibido no Festival do Rio do ano passado, fizemos também um evento do festival, digamos, de Kuduro cá, em que muita gente aqui do Rio pôde dançar e ouvir e ver o Kuduro em primeira pessoa. E é muito interessante ver a interação e a reação que muitos têm no ritmo. Vem cá, eu vendo as pessoas dançando Kuduro, me perguntava por que chama Kuduro, porque as pessoas mexem muito com os quadris. Mas por que chama? Porque se alguma coisa tem... Será que duro lá quer dizer mole? Não. Na verdade, o nome, porque o estilo de música e dança não se chamava Kuduro. Não tinha nome, era uma coisa assim como foi... Eram fusões que iam acontecendo de jovens que gostavam de techno e de house music com música tradicional, como um semba, como a Kazukuta, que é a nossa música de carnaval, iam misturando com... Como é que chama de carnaval? Kazukuta. Digamos, então daí surgiu um estilo que não tinha nome. E houve um cantor e bailarino na altura que lançou um single chamado Amba Kuduro. E daí ele tinha uma dança inspirada num filme do Van Damme, em que na verdade era um gozo. Ele estava assim, é uma brincadeira que ele estava a tentar imitar o Van Damme, o Jean-Claude Van Damme, o ator, a dançar, porque o Van Damme dançava muito mal, era muito rígido, então era o Kuduro, vem daí. Então, exatamente. E na verdade, digamos, como era muito polêmico, porque foi a primeira vez em que a rádio e a televisão tinha alguém a dizer cu, que era uma palavra muito obscena para nós. E de certa forma as pessoas diziam, ok, há alguma obscenidade, mas nós estamos a gostar da dança e da música. Então, digamos, o estilo a partir daquele momento, porque já existia para aí há 5 ou 6 anos, mas a partir daquele momento todo mundo passou a chamar o género de Kuduro. Então Kuduro era um passo que passou, digamos, a batizar todo o género musical como ele existe hoje. Mas o que é o nome da telenovela Windeck? De onde vem? O que ele significa? É alguma palavra angolana? Windeck? Windeck vem de uma canção, na verdade, porque o título em si, eu quando escrevia, digamos, o conceito para a telenovela, estava sem ideias de que título pôr. Então eu comecei a pensar, ok, uma coisa que fala sobre pessoas que têm uma ambição desmedida, sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer para chegarem ao seu objetivo, mas não conseguia pensar num título. E houve um single, digamos, de um cantor, de Kuduro, chamado Cabo Snoop, que era o Windeck. E a Windeck tinha muitos trocadilhos e muitas anedotas sobre pessoas que, de certa forma, usavam ou o seu poder económico ou o seu poder físico e sexual para conseguir atingir uma certa meta. E eu disse, bom, parece que tem uma coisa a ver com a outra. E então contactamos o Cabo Snoop e pedi autorização para usar... Cabo Snoop é o autor do Windeck, para utilizar o nome, o título Windeck, para a novela. Windeck então quer dizer o quê? Ué, se não estás a compreender, fica só já. Windeck, 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 Windeck. Windeck também são aqueles que param já na porta das FAO para dar boleia, mas só querem Windeck, Windeck, Windeck. O seu personagem é um Windeck, não? Não é. Você é vítima dos Windeck. De certa forma, ela, numa parte determinada da história, ela torna-se vítima, até certo ponto, de uma determinada Windeck na novela. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa.
Quantos capítulos tem a novela? 120. 120. Então, em 120 episódios, é que eu digo, é uma viagem. Desde o primeiro episódio até o último, é uma grande viagem. É muito grande a audiência de telenovela em Angola, como no Brasil? Sim, as novelas são um hábito de consumo já muito antigo. Acho que, inclusive, antes de qualquer um de nós ter nascido, já se assistia a novelas com muita assiduidade. Mas já novelas angolanas? Angolanas, desde menos tempo, porque acho que a produção de novelas angolanas começou, digamos, infelizmente começou e parou, porque o nosso país, como sofreu um conflito armado durante muito tempo e teve um período muito longo de crise económica em que havia poucos recursos. Então eu lembro da minha infância, porque eu saí de Angola com 8 anos, em 1993. Durante aquele período houve pequenas produções, só que era muito... Começava uma, depois parava. Inclusive houve algumas que pararam a meio, porque não tiveram como obter financiamento para concluir o projeto. E novelas brasileiras também já foram exibidas? Continuam a ser. Na verdade, são muito populares. Porque em Angola, especialmente, acho que pelo menos no meu tempo de vida, há 4 sítios principais de onde vinham as novelas assistidas em Angola. Um deles, o Brasil. O outro, digamos, com um pouco menos de impacto, Portugal. Um pouco com mais de impacto, lembro-me que acho que nos anos 80 e 90 havia algumas telenovelas cubanas, digamos, com que o Angola também tem alguma relação, digamos, e alguma cultural especialmente. E agora há muita influência e muita presença das novelas, digamos, hispano-americanas no geral, especialmente as mexicanas e venezuelanas, que desde os anos 90 têm uma presença muito forte em Angola e agora mais ainda. Então, as brasileiras estão sempre ali no topo da lista. Exatamente. Você falou uma coisa que na hora eu pensei essa deve causar um problema terrível para uma pessoa. Que é, você disse assim, que algumas novelas, no começo das novelas angolanas, com as dificuldades que eram feitas e tal, existiram algumas até que foram interrompidas. Deve ter causado um trauma. Tem uns tantos angolanos que hoje vivem desesperados, tiveram uns problemas mentais, porque não sabe como terminou a história de fulano e cicrano, vinha acompanhando. De facto, acontecia muito isso. E às vezes as pessoas ficavam mesmo empolgadas e presas à história, e depois acabava, pensávamos que ia voltar e não voltava mais. E sinto muito afortunado de poder fazer parte de um projeto que teve essa continuidade. Neste momento já estamos a trabalhar na nossa segunda novela em Angola, porque o INDEC em Angola passou em 2012 a 2013. Estamos atualmente a trabalhar no Jiculumesso, que é a nova novela da minha autoria, que já está. Jiculumesso. Jiculumesso significa abre o olho em Quimbundo, que é a língua da região de Luanda e algumas outras províncias perto de Luanda. Vocês falam as duas línguas, falam português e falam... Bom, infelizmente eu não falo. Muita gente não fala, pois. Porque o que acontece é que, infelizmente, como durante parte da época colonial era proibido a angolanos expressarem-se nos idiomas locais. Especialmente aqueles que queriam ter acesso à educação formal e ao emprego. Então a geração, digamos assim se pode dizer, a partir de uma certa geração foi-se perdendo a língua. A nossa sorte é que, como há muita música nas várias línguas típicas que existem em Angola, muita gente da nossa geração descobre a língua através disso. E você, falando dessa coisa de que já está trabalhando na segunda novela, e essa tendência mundial das séries? Acabamos de fazer um filme e uma minissérie sobre a Rainha Gingambandi, que é uma figura muito importante da história angolana e também da história da diáspora africana, porque ela é quase um personagem mítico, apesar de ter existido pela sua força e tenacidade, apesar de ser uma figura do século XVII, ainda tem muita repercussão hoje em dia. Nós aprendemos na escola, faz parte da história mesmo. Uma guerreira angolana que desde pequenos que nós conhecemos a Rainha Gingambandi. Foi uma grande guerreira, ela lutou pelos interesses dos se vestia de homem, porque não é isso? Ela era rei, na verdade. Porque na verdade havia essa questão. O mundo, infelizmente, naquela altura, era um mundo de homens, então a figura da rainha não era respeitada da mesma forma. E como ela era descendente do rei, ela assumiu o papel de rei e queria ser tratada como rei, ser respeitada tal como os reis eram respeitados. E por isso, digamos,
os registros históricos que existem sobre ela falam de algumas características masculinas que ela, de certa forma, adotava, mas mais como método de imposição de respeito. É considerada uma das figuras africanas mais importantes, digamos, especialmente no feminino. E a Unesco fez atualmente uma lista, assim se pode dizer, das quais figuram Cleópatra, que é uma grande figura, todo mundo conhece da história, e a Rainha Ginga também figura disto, pelo impacto que ela tem, não só no imaginário feminino, mas também no imaginário africano. O Corion, você tem também um lado compositor, músico. Sim, canto e compõe. O meu primeiro disco foi produzido por um baiano, pelo Luís Brasil, e tive a participação da Márcia Castro, que é brasileira. Foi um disco em português, em inglês principalmente, com algumas partes em espanhol. O meu novo disco, Binário, foi produzido pelo Andrés Davi, um grande músico venezuelano. Participação do Carlinhos Brown, na música No Mas. Tem também alguns outros compositores brasileiros que participaram no álbum, como o Márcio Vitor, do Grupo Círico da Bahia, também participou da composição, e vários outros músicos daqui participaram na parte instrumental. No Mas é a música que tem a participação do Carlinhos Brown. Exatamente, que eu canto em espanhol, eu canto em português. O meu primeiro disco era mais em português e tinha alguma influência do espanhol e do inglês. Este aqui é mais focado na língua espanhola e tenho músicas em português e em inglês. O meu primeiro single deste álbum, que foi lançado nos Estados Unidos e felizmente teve algum bom resultado, que é o Bailando Kizomba. Essa sim é de facto a fusão, porque o Bailando é a palavra em espanhol, mas o Kizomba que é um ritmo angolano, e a música em si é em espanhol e em português. Como soa o português esquisito, o português brasileiro para vocês? Muito estranho, não? Não, normal. Eu acho que é resultado de muitos anos a consumir cultura brasileira e produto brasileiro. Chega uma altura que é mesmo normal. Que até os angolanos já têm uma facilidade em imitar o português brasileiro, que é incrível mesmo. Por exemplo, imite o português brasileiro. Se você quiser, nós começamos a falar assim com você. Claro. A gente fala como você quiser. A gente fala. Não dificulta em nada. É normal, a gente fala português ou português brasileiro ou angolano, se quiser, preferir. começamos a falar português de Portugal. Também a gente consegue. Mais fechado. O português da Angola, que é um bocado mais aberto. O português do Brasil. Não é tão difícil pra gente. Não é complicado, não. Porque vocês falam mesmo no meio do caminho. Pensando, vocês nós estamos ali. Vocês não são tão fechados como os portugueses de Portugal. O português que vocês estão a falar é muito próximo, nós entendemos muito melhor que o português dos portugueses. Pois, a diferença é que existem algumas expressões nossas que os brasileiros não percebem. Pois, mas o resto... Corion, cantarola um trechinho de uma música sua, só para gente ouvir. Vamos ver se consigo. Aquí entre las sombras, bailando kizomba, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar. Te mueves en ondas, dibujando formas, bailando kizomba, me quiero quedar. Búscame, tiéntame, al final E você canta? Não canto. Dança muito bem. Dança muito bem? Sim, eu danço. Fiz dança durante muitos anos. Fiz danças de salão e balé clássico. Balé clássico. Então, por isso é que quando me perguntou sobre Kuduro, é que pronto, tinha uma cultura clássica até então, e depois, para dançar o Kuduro era um bocadinho complicado para mim. Eu danço, mas por causa do hábito da dança clássica, fica meio estranho de se ver. Mas é Kuduro, pronto, a minha maneira, mas é. Você dança Kuduro em ponta, assim. Olha que havia vezes, sim, mas em gesto de brincadeiras, tínhamos, depois de fazermos a aula de pontas, nós brincávamos, sambávamos em pontas, dançávamos Kuduro em pontas e ficava giro mesmo. Mostra um passinho de Kuduro pra gente, só pra gente. Sim, vai parecer estranho, principalmente sem música, mas eu vou mostrar um passinho sim. Aqui. Não faz isso. Não faz isso, bela. Não faz isso, bela. Dança de caçador, dança
cinema angolano também está, digamos... Alguns passos a serem dados. Eu acho que especialmente há uma nova geração de realizadores independentes que têm dado uma nova dinâmica ao mercado. Porque o que acontecia é que, de facto, acho que a criatividade sempre existiu. Há o grande problema que, de facto, o conhecimento técnico é limitado. Era restrito a um certo núcleo de pessoas que depois também não tinha muito como partilhar com os demais. Mas acho que a curiosidade angolana acaba por vencer sempre. A gente vai aqui para Angola. Tá bom? Tchau. Invasão angolana, invasão do bem. Invasão com poesia, com boa prosa, com música, com dança, com a telenovela que bate lá e agora rebate aqui. Vou atrás deles, vou para Angola. Vou já. Espera, vou da Lapa a Luanda. Já vou. Espera. DJ, para a música, deixa explicar. Windek então, mambo, que quando tá no lume só quer.